Olá pessoal, sou Carlos Rito do Observatório do Clima, estou aqui para repercutir falas do presidente Jair Bolsonaro e de alguns dos seus ministros sobre a Amazônia, meio ambiente nos últimos dias e falar um pouquinho sobre o Fundo Amazônia também. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, dirigindo-se a parlamentares, que convidou a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron para visitar a Amazônia, para sobrevoar a Amazônia, que eles não iriam encontrar, por exemplo, na extensão entre Manaus e Boa Vista, um único quilômetro quadrado de desmatamento. Enquanto isso, quando ele sobrevoou a Europa, ele não teria visto um único quilômetro quadrado de florestas. Vamos lá. De 1993 para cá, a Europa teve uma recuperação de 17 milhões de hectares na sua cobertura florestal. Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu o equivalente a duas Alemanhas em desmatamento. E nos últimos dias, o INPE mostrou que o desmatamento está aumentando, que o desmatamento em 2019 é maior, tende a ser maior do que o de 2018. Em maio e junho desse ano, houve um aumento expressivo em relação aos mesmos meses do ano passado. Em junho, um aumento de mais de 60% em relação àquilo registrado pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, aquele que justamente visa orientar equipes de fiscalização de órgãos como o IBAMA, além dos órgãos estaduais de meio ambiente, no combate ao desmatamento, para que eles vão a campo e saibam onde o desmatamento está ocorrendo naquele momento para combater. Então, de fato, a gente vive uma situação muito preocupante e diferente daquilo que tenta demonstrar o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil ainda tem muitas florestas, mas desmata como ninguém, infelizmente. E temos metas, há uma meta. Esse governo tem responsabilidade de 2020 limitar o desmatamento na Amazônia em 3.907 km², que equivale a uma redução da taxa anual de destruição da floresta de 80% em relação à média do período de 1996 a 2005. Essa é uma meta obrigatória, porque faz parte do nosso arcabouço jurídico, é parte da política nacional sobre mudança do clima, estabelecida pela Lei 12.187 de 2009. Uma obrigação que o presidente Jair Bolsonaro tem, que o seu ministro de Meio Ambiente tem, que todo o governo tem de cumprir com a nossa meta climática dentro da nossa política de clima. Bom, falando sobre desmatamento e sistema de monitoramento, o general Heleno disse mais uma vez que os números de desmatamento são manipulados. O general Heleno, ele foi chefe do Comando Militar da Amazônia num período em que o desmatamento na região era maior do que 10.000 km² por ano. Então ele conhece a região, conhece os seus problemas e sabe da escala e da velocidade com que o desmatamento acontece. Ele também foi chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Antes de ir para a reserva, esse foi o último cargo que ele ocupou no Exército. E o Exército tem pelo menos 11 sistemas de monitoramento de uso do solo, um sistema de monitoramento de uso do solo na Amazônia muito bom, que visa a proteção, o sistema de proteção da Amazônia, e que ajuda a contar exatamente aquilo que acontece com o nosso território. Os satélites, eles tiram fotos, fazem imagens e não mentem. As imagens dos diferentes sistemas mostram que o desmatamento está aumentando e está aumentando numa velocidade muito alta e que a gente está num caminho muito preocupante e retrocedendo em conquistas das últimas décadas em matéria de redução de desmatamento. Bom, o ministro Ricardo Salles também buscou relativizar uma taxa de desmatamento do ano passado de 8.000 km² e disse, né, a pérola de que esse desmatamento significa que o Brasil está muito próximo de zero, porque 8.000 km² desmatados equivaleriam a 0,0016% de todo o território da Amazônia Legal. Bom, há vários erros e absurdos nessa fala. O primeiro deles é um erro simples de matemática. O ministro errou numa escala de 100. Aquilo que ele disse em porcentagem 0,0016%, na verdade são 0,16%. 8.000 km² equivalem a 0,16% de todo o território da Amazônia Legal, que cobre uma área total de 5 milhões de quilômetros quadrados. O que significa dizer que, mantida essa taxa em 6 anos, nós perderíamos 1% de toda a floresta da Amazônia.
Além do erro matemático, essa taxa é absurda. Ninguém pode ficar feliz com ela ou dizer que ela é relativamente pequena. Não, essa taxa de 8 mil quilômetros quadrados e o sinal preocupante dos indicadores do INPE colocam o Brasil como o maior destruidor de florestas tropicais do planeta. Aquilo que a gente perde na Amazônia e no Cerrado por ano chega a 15 mil quilômetros quadrados. Isso é um absurdo. E boa parte dessa área, depois de alguns anos, ela é abandonada ou fica subutilizada. Por exemplo, nos últimos 30 anos, aquilo que se desmatou na Amazônia, 63% encontram-se cobertos por pastagens degradadas, subutilizadas de baixíssima produtividade. Por exemplo, com menos de um animal por hectare, 10 mil metros quadrados de pasto para um único boi. E 23%, outros 23% estão completamente abandonados. Então a gente desmata, perde a nossa riqueza, o nosso patrimônio ambiental para nada. Bom, por último, falando sobre o Fundo Amazônia, ontem houve uma reunião importante entre os embaixadores da Noruega e Alemanha no Brasil e o ministro Ricardo Salles, que tentou convencê-los novamente de que as suas mudanças, as suas propostas de mudança na gestão do fundo, na prioridade de aplicação dos recursos, elas serão ótimas para que o fundo cumpra a sua missão, né, e para dar segurança para os parceiros que de fato não, isso iria resultar em redução de desmatamento. Pela primeira vez que a gente ouviu tanto os governos da Alemanha e da Noruega como o próprio ministro Ricardo Salles falarem do risco de extinção. Por quê? O fundo, quando foi criado, ele ficou sob a gestão do BNDES justamente para evitar que houvesse ingerência política do governo de plantão. E criou-se uma estrutura de governança, um comitê orientador formado pelo governo federal, governos estaduais, representantes da sociedade civil, da academia, no sentido de que a orientação sobre as prioridades de aplicação dos recursos elas fossem decididas a partir da opinião de vários setores esses que foram importantíssimos para que o Brasil conseguisse reduzir o desmatamento. O desmatamento foi reduzido de taxas absurdas, de 28 mil quilômetros quadrados em 2004, 2005, para taxas inferiores a 10 mil quilômetros quadrados, e chegou a menos de 5 mil quilômetros quadrados em 2012, por conta das ações do governo federal, de comando e controle, de combate ao crime ambiental, de governos estaduais, mas também de iniciativas da sociedade civil. Por exemplo, o cadastro ambiental rural, ele surge a partir de uma iniciativa de organizações da sociedade civil que testaram o modelo em municípios do interior do Pará e isso virou um instrumento de política pública. Então, as tentativas de ingerência do ministro do Meio Ambiente, elas não estão convencendo os parceiros do Brasil, e esse que é o principal instrumento, que a partir da demonstração de resultados passados, de redução do desmatamento, capta recursos para apoiar novas iniciativas de promoção do desenvolvimento sustentável e que visam a redução do desmatamento, das emissões de desmatamento, pode desaparecer. Esse instrumento que é o Fundo Amazônia, exemplo para o mundo, modelo para fundos criados em outros países, aqui da América Latina, da Ásia, ele corre o risco de desaparecer, o que seria um absurdo, mas infelizmente é a situação em que a gente se encontra no momento. Seria uma perda lastimável para um país que tem o maior patrimônio ambiental do mundo, tem esse instrumento, essa ferramenta, o Fundo Amazônia, apoiando inúmeros projetos, não apenas da sociedade civil, mas muitos projetos de governos estaduais, projetos do governo federal. O próprio orçamento do IBAMA hoje é alimentado principalmente por recursos do fundo, vindos do Fundo Amazônia, né, para as ações de combate ao desmatamento, combate ao crime ambiental. Felizmente, em função da tentativa de ingerência política sobre o fundo, os seus recursos, o seu destino, a gente corre risco de ver simplesmente o Fundo Amazônia acabar. Seria uma perda para todos nós, seria uma perda enorme para o país.